Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Chegamos agora ao capítulo 18 e o verso 28 a 30. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí ele disse-lhes: Deveras, eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber muitas vezes mais nesta era e a vida eterna na era vindoura. Pedro aproveita o ensejo, quer dizer, aquela coisa do rico, como é difícil o rico entrar no reino, coisa e tal, aí Pedro quer saber, mas nós somos bons, nós somos diferentes. Nós largamos tudo para te seguir. Então, o que está na entre e nós, o que nós vamos receber? Como é que vai ser para nós? Acho que em outro evangelho até diz isso, não me lembro bem. Aí vem Jesus, deveras, ninguém que tenha deixado qualquer casa, pais, irmão, mulher, filho e tal, por causa do reino de Deus, deixará de receber muitas vezes mais nessa era e, o que é muito mais importante, convenhamos, a vida eterna na era vindoura. Só que, uma vez que a gente crê para dentro de Jesus, a gente já começa a viver a vida eterna, porque vida eterna é uma qualidade de vida. O perdido também tem existência para sempre. Então não é a questão de ter existência para sempre. É uma qualidade de vida. Vida eterna é uma vida em comunhão com o Criador. Isso podemos já começar a usufruir aqui. Será perfeito no céu, mas por aqui podemos começar. Então, eu que de fato deixei praticamente tudo isso, posso dizer que é a pura verdade. Nunca me faltou nada. Eu fiquei sem minha mãe durante quase a vida inteira. Sempre que eu precisava de uma mulher me fazendo assim o papel de mãe, Deus me proveu. Sempre Deus estava aí com aquilo que eu precisava. Tudo que vamos precisar nessa vida, mas também a coisa principal é a vida eterna na era vindoura. Muito obrigado, Senhor. Voltando a Pedro, ele colocou uma verdade. Tinha deixado tudo para seguir, mas o que ele poderia ter lembrado é que o simples fato dele, como os demais discípulos, poder andar com Jesus, ouvindo Jesus, observando tudo que ele... Isso era um privilégio, como o próprio Jesus havia dito a eles. Muitos profetas e muitos reis quiseram ver e ouvir, e não, mas vocês sim. Então, eles de fato tinham um privilégio incomum, além da benção da vida eterna. Versos 31 a 34. Então, ele levou os 12 à parte e disse-lhes: Atenção, estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas que foram escritas pelos profetas acerca do Filho do Homem serão cumpridas. Ele será entregue aos gentios e será escarnecido, insultado e cuspido. E eles o açoitarão e matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Mas eles não entenderam nada dessas coisas. Esse dizer lhes era encoberto. E eles ficaram sem saber o que estava sendo dito. Isso aqui é só em Lucas, é pelo menos a terceira vez que Jesus previne, estamos subindo a Jerusalém, lá eu vou sofrer essas coisas todas, vão me matar, só que no terceiro dia eu vou levantar. Aqui é a terceira vez em Lucas, mas também os outros, não sabemos quantas outras vezes. Jesus sempre havia alertado com toda lealdade e honestidade, ele não escondeu o jogo, como diz a gíria. O verso 34, que a coisa lhes era encoberto.
O dizer é encoberto. E a pergunta necessária é encoberto por quem? Eu não vou me atrever a dar uma resposta taxativa. Poderia ser por Deus, mais provável por Satanás, ou então uma terceira possibilidade é pela própria fixação que estava na cabeça deles. Eles simplesmente estavam esperando que Jesus inaugurasse o reino messiânico ali mesmo. É isso que eles estavam esperando. Até o último instante estavam esperando que Jesus desse início ao reino milenar. E Jesus alertando, não, pessoal, não. A coisa não entrou. Era uma cegueira, talvez autoinduzida, não sei. Na minha própria experiência eu tenho visto isso. Às vezes eu me apego a uma certa ideia e eu fico com essa ideia. A ideia, de fato, é improcedente, mas é uma luta eu me desvencilhar dessa ideia. Aquela ideia simplesmente parece que toma conta de mim. É difícil isso aí. O fato cruel é que a expectativa deles era tão forte que não conseguiam entender a verdade desagradável que Jesus vivia. Vai ser assim. Agora, nós encontramos aqui, e no terceiro dia ele ressuscitará. Essa questão, se Jesus morreu na sexta-feira, se ele morreu na quinta-feira, se ele morreu na quarta-feira, esse assunto tem sido martelado tantas vezes, tem tantos livros escritos, mas o assunto não morre. O assunto, não sei nem se é tão importante assim, mas o assunto não morre. O pessoal sempre fica voltando com essa questão. Tanto é assim que eu vou pedir aqui a licença. Eu escrevi um pequeno artigo aqui, uma página e metade de uma página, que eu vou ler. Que essa questão simplesmente vem maltratando, o pessoal não larga. E eu gostaria realmente, se possível, de sepultar essa questão, pelo menos para meus ouvintes, que você não vai perder mais tempo com essa questão. Então, data venha, eu vou ler. É o número 32 no apêndice, que algum e outro já tem. O título do artigo é Quanto tempo esteve Jesus na sepultura? É o número 32 no apêndice, que uns e outros já têm. Como também neste livro, que já não é neste, é assim, número 32. Acho que sim. Vou lendo então. Muitos livros e artigos já foram escritos sobre esta questão. A dificuldade principal deriva do próprio Jesus ter utilizado frases diferentes para descrever esse prazo. Referindo-se ao intervalo entre sua morte e sua ressurreição, ele mesmo disse: o terceiro dia, após 3 dias e 3 dias e 3 noites. Atentar para todas as passagens relevantes torna claro que as 3 frases não são candidatas iguais. Se não, vejamos. A frase 3 dias e 3 noites ocorre uma só vez, em Mateus 12, verso 40. Jesus cita a experiência de Jonas 1, verso 17, e diz que ele também terá experiência semelhante. Que estamos na presença de uma expressão idiomática hebraica ficará claro a partir do que segue. A frase após 3 dias ocorre só 2 vezes, em Marcos 8,31 e Mateus 27 e 63. Em Marcos, Jesus é citado numa citação indireta, quando Jesus diz aos discípulos o que vai acontecer com ele. Em Mateus, Jesus é citado pelos líderes judaicos, quando pedem a Pilatos que o túmulo seja segurado. Mas devemos observar que no verso seguinte, os mesmos homens dizem até o terceiro dia.
o que nos leva a entender que as duas frases são, de fato, sinônimas. Quanto à frase o terceiro dia, há 11 casos diretos mais 2 relacionados. O procedimento hermenêutico correto requer que interpretemos os poucos casos nos termos dos muitos, e não o contrário. Aí eu desfilo aqui todos esses textos, eu não vou tomar tempo aqui, você querendo pode adquirir, pode baixar gratuitamente meu site, enfim. Fica muito claro que todos os textos estão dizendo realmente o terceiro dia, ou no terceiro dia. Eu suponho que as culturas humanas têm a tendência de pensar que a sua maneira de encarar as coisas é a correta e que todas as outras são erradas. Mas que devemos fazer quando surge conflito? Quando queremos entender dado acontecimento, é a cultura dentro da qual aconteceu que deve ser respeitada. Judeus e brasileiros tratam o tempo de maneira diferente das culturas ocidentais, assim chamadas em geral. Aqui no Brasil, após o culto, é comum dizer, te vejo de hoje a 8, ou te vejo a 8, o que significa no próximo domingo. O dia presente é incluído no número. E temos base bíblica, considere João 20, 22, 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. 8 dias depois de quê? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse. Então, o primeiro dia da semana é domingo. O uso de aquele significa que era exatamente o domingo da ressurreição. Então, 8 dias depois foi no domingo seguinte. Com poucas exceções, a Igreja Universal sempre entendeu que Jesus ressuscitou num domingo, assim como o texto claramente indica. Em João 20, 26, 8 dias depois significa o domingo seguinte. Para a mente ocidental, o uso de depois é enganador. Depois de 8 dias, nos levaria ao 9º dia do pensamento ocidental. Mas estamos na presença de uma expressão idiomática hebraica, onde depois de 8 dias é a mesma coisa que o 8º dia. Isto transparece claramente a partir de Mateus 27, versos 63 e 64, onde após 3 dias é a mesma coisa que até o 3º dia. Os mesmos homens dizendo, da boca deles, em seguida. Mas como já observamos, o dia presente é incluído no número. Portanto, após 8 dias, significa o 8º dia, significa 7 dias solares consecutivos. Com a ressalva que o primeiro dia solar e o último podem ser menos que 24 horas. Agora vejamos Lucas 23, versos 53 a 24, verso 1. Lendo. Então desceu o corpo de Jesus, envolveu-o num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Era um dia de preparação. O sábado estava para começar. As mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram também e viram o sepulcro e que o corpo dele foi ali colocado. Então elas voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e descansaram no sábado, conforme o mandamento. Aí, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, junto com algumas outras. Até aí a leitura. Depois delas terem observado o sepultamento, elas descansaram durante um dia. Sábado é singular. Então elas levaram suas especiarias ao sepulcro no domingo. Segue-se que Jesus foi sepultado fatalmente na sexta-feira. O corpo de Jesus esteve no sepulcro durante uma parte da sexta-feira, o sábado inteiro
e uma parte do domingo. Ele ressuscitou exatamente no terceiro dia. Marcos 14, verso 1 também vem ao caso, citando: faltam 2 dias para a Páscoa e os pães ázimos. A partir de uma análise cuidadosa da sequência de acontecimentos durante a última semana, transparece que naquele momento a tarde da terça-feira estava avançada, provavelmente perto das 18 horas. Acrescentando 2 dias nos leva às 18 horas na quinta-feira. Mas os acontecimentos no cenáculo começaram após as 18 horas naquela quinta, e o que para o judeu já era sexta-feira. Destarte, Jesus morreu numa sexta-feira. Entendemos que 3 dias e 3 noites era uma expressão idiomática que poderia dizer respeito a 3 dias solares representados por alguma parte dos 3, mas em sequência. Neste caso, sexta-feira, sábado e domingo. Até aí a questão do terceiro dia. Encontramos outro pequeno caso. Versos 35 a 43. Então aconteceu, quando Jesus se aproximava de Jericó, que um certo cego estava sentado à beira do caminho mendigando. Ao ouvir uma multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Então eles o informaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Aí ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente começaram a repreendê-lo para que calasse. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que ele fosse trazido até ele. Quando ele chegou perto, ele perguntou-lhe dizendo: o que tu queres que eu te faça? Então ele disse: Senhor, que eu veja de novo. Aí Jesus lhe disse: vê de novo, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo que testemunhou deu louvores a Deus. A primeira coisa que nos convida a atenção aqui, exatamente, que diz que Jesus se aproximava de Jericó. Isso segundo Lucas aqui. Ao passo que em Mateus e Marcos, passagens paralelas, ele estava saindo da cidade. Como então fica? Ou ele estava entrando ou estava saindo? Todos os dois. É que no tempo de Jesus havia 2 Jericós. A velha, que tinha sido destruída por Josué, mas já havia sido reconstruída, e uma nova a uma distância de 1 quilômetro mais ou menos. A nova foi construída por Herodes. Agora, vem cá. O melhor lugar para você mendigar teria sido entre as 2 cidades, claro. Era o maior fluxo de pessoas, fatalmente. Jesus saiu da velha e ia para a nova. Agora, eu tenho uma explicação maior também, não apenas, não vou ler agora, você pode ver, está lá entrando ou saindo de Jericó. Mas a questão é essa, não há problema aqui quanto a isso. Existiam 2 Jericós, ele estava saindo da velha e indo em direção para entrar na nova. Então, no caso aqui, o Jericó de Lucas a Jericó é a nova. Outra coisa aqui precisa ser explicada. Verso 37, o povo informou ao cego que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Agora, qualquer Bíblia ou outra não tem nada de Nazareno. Todo mundo diz Nazareno. Acontece, no entanto, que o vocábulo aqui não é Nazareno. É bem diferente, é Nazareno. Eu explico isso assim, tintim por tintim,
em outro artigo no apêndice, que não vou ler agora, mas lá está o Nazoriano. Também você pode ver outro artigo, Profetas em Mateus 2:23, que gira em torno da mesma questão. A questão é, o Nazoriano é uma referência a Isaías, capítulo 11 e verso 1. Jesus era, de fato, o homem renovo, o renovo de Davi, ou, em outras palavras, o Messias. Atenção, coisa que o cego entendeu. Como assim? O que o povo disse a ele? É Jesus, o Nazoriano. O que o cego gritou? Jesus, filho de Davi. Ele não disse Nazoriano, não. Ele disse filho de Davi. O que era isso? Era o Messias. Clamar o filho de Davi, ele estava clamando a Jesus na qualidade de Messias. Então, esse cego não era tão burro assim, não. Ele era cego, mas ele entendeu. Nazoriano era o Messias. Com certeza. O velho cego tinha razão. Agora, o verso 41 sempre me intriga um pouquinho. Que coisa. O homem é cego. Aí Jesus diz, o que você quer? Precisava. O que o cego quer, meu Deus? O cego quer vista, não? Mas eu entendo que Deus, embora sabendo exatamente tudo que nós precisamos, Deus nos obriga a pedir. Ele sabe, não precisa. Mas por que ele então? Ele nos obriga a pedir, que com isso nós somos obrigados a reconhecer a nossa dependência. É isso. Nós temos que nunca esquecer da nossa dependência de Deus. Só que nós gostamos de esquecer disso. A gente esquece, a gente gosta de ser independente. Então eu entendo que exatamente Deus nos obriga a pedir para nos obrigar a lembrar que nós somos dependentes dele. Então, o cego responde como deveria responder: Senhor, que eu veja de novo, atenção, de novo. Então o homem não nasceu cego. Lá em João 9 temos um cego de nascença. Aqui não, esse homem ficou cego lá pelas tantas, por algum motivo não sabemos. Ele queria ver de novo. E Jesus, então vê de novo. A tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e seguiu louvando e glorificando a Deus. Então, por hoje, que Deus nos ajude e abençoe a todos.